Quem que não gosta de história aqui? Tem alguém que não gosta de história? Fala aí que a gente vai orar por você, a gente vai conversar no final do culto. Eu gosto muito de história. Gosto de histórias contadas, histórias transformadas em filmes, histórias cantadas. Eu gosto muito de história. E o nosso Deus, o Espírito Santo, também é um grande contador de histórias. É um grande contador de histórias. Se você já teve a oportunidade, aceitou o desafio de ler esse livro aqui, você vai ver quantas histórias tem nesse livro aqui. A Bíblia, ela registra um número muito grande de histórias. Algumas chocantes, outras nem tanto. Mas, por exemplo, registra a história daquele homem que ouviu a voz de Deus e construiu um grande barco. Já sabe quem é? E salvou a si, a sua família, os animais do grande dilúvio. Nós temos a história de quando Deus confunde as línguas da humanidade. A Torre de Babel. Nós temos a história na Bíblia de amor. História de amor. Jacó, apaixonado pela Raquel. O cara se dispôs a trabalhar 7 anos para poder casar com essa mulher. Olha que coisa bonita. É enganado pelo sogro. O sogro vem e fala: olha, aqui não, aqui a gente não casa a mais nova primeiro, a gente tem que casar a mais velha. E deu um chá de cogumelo pro Jacó, né? Deu uma bebedeira nele e ele levou a irmã mais velha, Lia. E olha o amor desse cara. Trabalhou mais 7 anos por ela. Certo que ele casou antes, né? Você lembra do detalhe, né? Ele casou logo depois da semana do casamento com a Lia, ele casou com a Raquel. Mas tem essa história. Tem a história de como Deus salvou uma família inteira de morrer de fome. E com isso ele permitiu que o filho, não o mais novinho, né? Porque tinha um que era mais novo ainda, mas o José fosse vendido, fosse para o Egito. Em tudo isso daí, Deus salvou toda aquela família. Tem a história do jovem e do gigante. Você conhece? Quem lembra aí? Do jovem e do gigante. Quem é? Começa com Dá e termina com Vi, né? História de Davi, a história de Golias. E o jovem que com 300 colegas vence 135 mil homens. Conhece a história? Claro que a mão de Deus está em tudo isso aí, porque seria impossível. Quem é esse cara? Começa com Gi e termina com Gideão. 300, o Gideão e mais 300, venceram 135 mil. E quais eram as armas desses caras? Você lembra? Você lembra? Numa mão uma trombeta e na outra um jarro vazio com uma tocha dentro. Olha que interessante. Olha que história fantástica de como Deus age. Nós temos a história de jovens que sobreviveram à fornalha. Nós temos a história do ancião que sobreviveu aos leões dentro da cova. Nós temos, já mais recente, a história de um pescador que andou sobre as águas. Lembra da história? Conhece? Como é que chamava esse pescador? Pedro. Está certo que ele deu uma afundadinha e Jesus precisou salvá-lo no final. Mas tem essa daí. Irmãos, são tantas histórias, tanta coisa boa registrada na Bíblia, tanta coisa também que o homem aprontou. Mas hoje eu quero falar com você sobre uma escrava e o seu filho. A história de uma escrava e do seu filho. E Deus ouviu o choro dessa mulher, o choro dessa criança. Você sabe de quem eu estou falando?
Alguns já sabem, né? Mas para eu chegar, a nossa história está lá, o nosso texto básico está em Gênesis 21. Mas até chegar em Gênesis 21, eu quero percorrer um pouquinho de história com você. Eu falei que tem alguns que não conseguem ler a Bíblia, então eu vou dar um resumo aqui para você nessa noite, tá bom? Capítulo 12 do livro de Gênesis. Deus chama um tal de Abrão e fala assim para o Abrão. Você conhece ele? É Abrão mesmo, tá bom? Porque o nome dele só vai mudar um pouquinho mais para frente. Deus chama o Abrão e fala: sai da sua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. O Abrão pega a sua esposa, a Sarai, ainda não tinha mudado o nome dela, os seus bens, todos, seus rebanhos, ele vai então numa jornada. Nessa jornada, o Abrão passa pelo Egito. E tinha um problema muito sério. A mulher dele era muito bonita. Está escrito aqui. Era muito bonita. E o Abrão tinha um medo. Ele falou: gente, nós vamos chegar lá. Os faraó lá, a tribo do Egito, vai olhar para Sarai e vai falar: vamos matar esse cara para ficar com ela. Então, Sarai, diz que você é minha irmã. Combinaram isso? E eles chegam então no Egito. Dito e feito, a Sarai impactou os reis lá, tanto que ela vai então parar na corte. O que Deus faz para preservar o propósito dele? Deus começa a castigar a corte do faraó. Começa a castigar, até que eles entendem, vão conversar e ficam sabendo então dessa história, que aquela não era a irmã do Abrão, era a esposa dele. E o faraó falou: o que você fez com a gente? Olha, nós estamos sofrendo aqui, como é que você faz isso? E ele conta, né? Ela é muito bonita, eu achei que vocês iam me matar. E aí não, de jeito, pega a tua esposa. E o Abrão sai do Egito, ele sai com todos os bens que ele entrou, e muito mais, porque ele recebe então mais bens, mais rebanhos, e muito provavelmente é nesse momento que a Agar é incluída nesse grupo. E Agar então é serva, escrava da Sarai. É escrava. Deus tinha uma promessa muito específica para Abrão e para Sarai. Está lá em Gênesis 12, 1 e 2. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Para fazer daquele casal um grande povo, o que é necessário acontecer? Filhos. É necessário filhos. Mas tinha um problema: a Sara era estéril. A Sara era estéril. Capítulo 13, 14, tem ali a narrativa da história de como o Ló, sobrinho de Abraão, como é que ele foi parar lá na planície de Sodoma e Gomorra. Capítulo 15, fica bem evidente, então, essa esterilidade da Sarai. E no 16, capítulo 16, vem a solução humana para a promessa de Deus. Olha que interessante. Deus faz a promessa: farei de ti uma grande nação. O Abraão entende isso, a Sarai também, mas ela era estéril. Como resolver isso? Vamos dar a nossa solução. O que a Sarai faz? Pega a Agar, escrava dela, e fala: Abraão, você vai ter filho com Agar, e eles serão meus. Naquela época isso era comum. Hoje em dia não, hoje ninguém mais adultera, ninguém mais pensa nessas coisas, é um marido só, uma esposa só, hoje é diferente. Mas naquela época, né? Naquela época, a Sarai entregou para o Abrão, porque era uma prática da mulher estéril, era essa a maneira de resolver. E eles achavam então ali que de fato estavam ajudando Deus a resolver esse problema. O que é que acontece? Agar fica grávida. Agar engravida. Agar engravidou,
Diz o texto aqui que ela começa a fazer o que com a Sarai? Menosprezar. A Sarai, louca da vida, vai ter uma DR com Abraão ali, né? Tá vendo o que você me fez? O que é isso? Não fui eu não, você que me entregou. Faz com a Agar o que você quiser. Diz o texto que a Sara começou então a maltratar muito a Agar. Gênesis 16, 6. Então Sarai tanto maltratou a Agar, que esta acabou fugindo. Eu quero que você preste atenção agora na leitura do texto que eu vou fazer. Gênesis 16, de 9 a 13. Então, a Agar, o que ela fez? Fugiu, não aguentou os maus tratos da Sarai. Disse-lhe o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. O Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Olha o verso 13. Este foi o nome que ela Agar, deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Vamos repetir? Tu és o Deus que me vê. Mais uma vez. Tu és o Deus que me vê. Quando a Agar tem esse encontro com esse anjo, ela dá esse nome a Deus. Tu és o Senhor que me vê. E olha que interessante, essa história, ela com certeza ela foi transmitida de geração em geração, até que chega no Moisés, e o Moisés faz o quê? Bota no papel. Não se esqueça que quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco e os judeus chamam de Torá, foi o Moisés. E o Moisés registra essa história aqui, olha que bacana. Tu és o Deus que me vê. A história continua, capítulo 17 e 18, a promessa reforçada, o Abraão já está com 99 anos, no 18 e 19 tem a destruição de Sodoma e Gomorra. Capítulo 20, Abraão fala com a Sara. Aliás, no capítulo 20, o Abraão vai agora para a cidade de Gerar, e 99 anos, irmãos, você pode dar risada, né? 99 anos, ele vai para Gerar, e qual era o medo do Abraão? Vão me matar porque a Sara é muito bonita. E ele conta a mesma história que ele contou lá no capítulo 12, lá no Egito. É minha irmã. O Abimeleque, rei de Gerar, vê a Sarai e faz o quê? Vem para a minha corte. O que é que Deus faz? A mesma coisa que ele fez no Egito. Resumindo, acontece de novo. O Abimeleque manda o Abraão embora, manda Sarai, dá mais bens para eles. E finalmente nós chegamos agora no capítulo 21. Finalmente a gente chega no 21, onde Deus age na vida da agora Sara, e a Sara engravida. Então abra a sua Bíblia aí em Gênesis 21. Gênesis 21. Depois você pode dar uma lida na sua casa aí. A Sara fica grávida, felicidade total, mas o Ismael, lembra? O filho da Agar, já estava entre eles. E num dia onde vai ser dada uma festa para comemorar o desmame do Isaac, né? O filho mais velho tira uma com o filho mais novo.
Sabe o que é tirar uma, né? Que filho mais velho que não faz isso, hein? Hã? Filho mais velho tem essa mania com o filho mais novo, né? Não é verdade? Menos em casa isso não acontecia. Esses atritos entre irmãos é natural, mas o que acontece? A Sara vê isso e mais uma vez ela fica doida. A mulher ficou doida. Chegou para o Abraão, eu fico imaginando a Sara. Bota esta mulher para fora de casa. Hã? Não aguento mais esse menino. Manda ela e esse menino embora. Você vai ler, você vai ver que o Abraão ficou triste com isso. Por quê? Era filho dele. E aí, mais uma vez, Deus precisa intervir. E Deus chega para o Abraão e fala assim: Abraão, Deus queria esse casamento de qualquer jeito, né? Hein? Abraão, faz conforme tua mulher mandou. Faz conforme tua mulher quer. Bota a Agar e esse filho embora. Fica tranquilo que eu vou cuidar deles. Depois que Deus fala com Abraão, então o Abraão vai para Agar e para o Ismael. E ele dá alguns cântaros com água e bolsa com pães. E manda ela embora. O que acontece? O que acontece? Verso 15. Não se esqueça que eles moram num deserto, né? A região lá onde ele estava ali. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi sentar-se em frente, afastando-se distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. Quem que disse isso? Agar. Ela chegou numa situação tal, não havia mais água, o pão havia acabado. Qual era a expectativa dela? Morrer. Não querendo ver o seu filho morrer, ela vai e o coloca debaixo de uma árvore. Provavelmente ali já havia um certo sofrimento por falta d'água, provavelmente. E ela se afasta então. Que distância? Que precisão de registro. Tiro de um arco. Ela se afasta. Por quê? Pensava ela consigo mesmo: não quero ver o meu filho morrer. Acompanhe agora a leitura aí na sua Bíblia, verso 17, 18, 19 e 20. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus, do céu, chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Deus tem um senso de... Eu gosto de ver isso como senso de humor de Deus, né? O que te aflige? Você consegue imaginar a situação da Agar? Morrendo de sede, sem pão, no meio de um deserto, sem ter para onde ir. O que te aflige, Agar? Mas é interessante esse humor de Deus, porque o que Deus tinha falado antes daquele encontro com Agar? Eu te vi, o seu filho vai ser o quê? Vou fazer do seu filho uma grande nação também. Eu tenho a impressão que esse humor de Deus aqui é para relembrar, porque não confiamos em Deus. Que nem quando descem o paralítico na casa lá, no meio, bem na frente de Jesus, e Jesus vira para ele e diz o quê? Teus pecados estão perdoados. Aquele homem queria perdão de pecados, irmãos? Não queria. Eu fico imaginando aqueles que ajudaram aquele homem lá. Que é tudo isso para Jesus perdoar os pecados? Não, assim não dá. Mas Jesus sabia quem mais estava lá. Conhecia os fariseus, conhecia o coração daqueles homens. E aqui,
Deus vira para Agar e pergunta para ela: o que é que te aflige, Agar? Não tenha medo. O anjo dizendo aqui para ela: Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Vamos conversar um pouquinho sobre esse verso 17 aqui. Deus ouviu o choro do menino. De novo, Deus ouve a angústia e a aflição da Agar. Lembra antes? Deus ouviu, Deus viu. É uma história muito bacana. O que é que isso muda a minha vida hoje? Diga para quem está do teu lado aí: Deus ouve o seu choro. Pode falar. Deus ouve o seu choro, Deus ouve o meu choro. Nada, absolutamente nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Diz a Bíblia que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. Para quem tem bastante cabelo assim, Deus sabe todos os fios que caem? Sabe. Para quem tem menos, como o Marcelo, vou pegar leve com esses nossos irmãos aqui, viu, Marcelo? Deus sabe. Quem não tem fio nenhum, Deus sabe todas as vezes que eles caíram. Pode ficar tranquilo. Deus conhece tudo. Ele vai resolver o seu problema? Às vezes não, né, Josias? Ele permite que vá embora e a gente fica aí, né? Mas às vezes Ele conserva. Deus ouve o meu e o seu choro. Ele sabe a angústia do teu coração. Ele sabe quando você deita, quando você chora sozinho. Ele está sabendo de tudo isso. Ele sabe se é problema no seu casamento. Ele sabe se é problema com os seus filhos, com o seu pai, com a sua mãe. Ele sabe exatamente o que é. Então, meu irmão e minha irmã, assim como Deus cuidou da história de Agar, Ele cuida da minha e da sua história hoje. A nossa história é uma história bíblica, ela vai para a Bíblia? Não, porque aqui está a história da salvação. Como chegamos até Jesus Cristo, a encarnação do próprio Deus. Mas Ele nos conhece, Ele sabe. Olha o verso 19. Depois que ele ouviu o choro, então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha, e deu de beber o menino. Deus, ouvindo o choro da Agar, o choro do menino, as lamentações, as lamúrias, a angústia, Ele age. A gente não sabe se Deus criou essa fonte aqui, ou se de fato Agar estava do lado de uma fonte e pela sua angústia e aflição ela não viu. Mas a gente sabe o quê? Que Deus abriu os olhos dela para que ela visse essa fonte. Vocês estão me entendendo? Às vezes a solução está do nosso lado. Deus nem criou nada diferente, nada sobrenatural, não abriu o céu. Não, de repente a solução está onde? Do nosso lado. Mas a gente passando por essa angústia toda, você imagina a situação aqui, do filho morrendo, ela não consegue ver. Mas depois que o registro aqui, que Deus ouve a oração, Ele faz o quê? Agar prestar atenção na solução. Qual é a solução para a sua angústia? Para a sua dor, para o seu problema? Eu não sei, mas Deus sabe. E às vezes a gente precisa parar um pouquinho de focar tanto no problema e começar a focar mais em Deus. Lembra da história do pescador que andou sobre as águas? Jesus vem andando, caminhando no meio da tempestade. Os discípulos lá ficam com medo, é fantasma, aquela coisa toda, né, da crença que eles tinham.
O Pedro diz: se for tu mesmo, Senhor, fala que eu ando sobre as águas. Jesus, venha, Pedro. O Pedro desce e ele começa a caminhar sobre as águas. Olha que coisa maravilhosa. Mas de repente, o que é que diz o texto? O Pedro começa a olhar para onde? Para o lado. Ele olha para a onda, ele vê o vento, ele se assusta com o raio. E o que é que acontece nesse momento? Ele desvia o foco de Jesus. E ele começa a olhar para o problema. Isso é uma tendência minha e sua. Nós fazemos assim. Sempre que a gente se mete em algum rolo, algum problema, a nossa tendência é ficar focado no problema e nos esquecemos do Deus que nós cremos, ou pelo menos dizemos que cremos. A gente acaba não vendo a solução. E a gente foca e fala e martiriza e tanto, e esquece de olhar para a solução. Jesus vem em socorro ao Pedro, pega ele pela mão, tira ele do afundamento pelo qual ele estava passando, e leva ele para dentro do barco. É isso que Deus fez com Agar. Agar, Deus ouviu o choro do seu filho. Agar, olha a fonte aí do seu lado. Olha a fonte do seu lado. E ela então pega a água, enche a vasilha, e ela dá de beber para o seu filho. Verso 20, eu quero encerrar com esse verso aqui. Deus estava com o menino. Você pode repetir? Deus estava com o menino. Mais uma vez? Deus. Só gente bonita falando agora, hein? De novo? Deus estava com o menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Deus prometeu lá atrás, quando Agar ficou grávida e ela fugiu da presença da Sarai, lá atrás Deus viu Agar, tanto que ela, Agar, usa essa terminologia para Deus, o Deus que me vê, o Deus que me vê. E aí aqui a gente vê o registro do Moisés. Deus estava com o menino, Deus cuidou do menino, Deus honrou a sua promessa para aquele menino. Eu e você, irmãos, nós temos uma mesma promessa. Eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Nós o abandonamos. Nós muitas vezes, corremos para longe dele. Nós muitas vezes queremos dar a nossa solução. Do jeito que a Sara resolveu lá a questão com Agar. A gente faz isso, né? E quantas vezes a gente faz? E quanta encrenca a gente acaba colhendo por causa disso. Você sabe quem são os descendentes de Ismael? Os palestinos. Já ouviu falar dos palestinos? Né? Tem alguns outros grupos ali, mas o grosso deles são os palestinos. E o que acontece entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac? Vão brigar até o fim do mundo, até quando Jesus voltar. Está na Bíblia isso. Por causa de uma solução da Sara, da Agar e do Abraão. Não se esqueçam dele, hein? Porque se ele tivesse sido macho, ele falava o quê? Não vem com essa historinha para cima de mim, não vem querer me empurrar, Agar, não. Deus falou que é de você que nós vamos ter o filho. Se o Abraão tivesse feito isso, hein? Que maravilha. Você entende isso, irmãos? Estou falando bobagem? Então esse rolo todo é Sara,
Abraão, a Agar aí era escrava, né? Quem sabe a Agar aí, vamos dar um desconto para a Agar, né? A Agar ali, mas o Abraão e a Sara são os grandes responsáveis por tudo isso. Então vamos tomar cuidado quando às vezes a gente quer trazer a solução para as coisas. Problema no relacionamento, enfermidade, aquele parente, aquele amigo que você tem falado do evangelho, mas parece que não funciona, que às vezes você tem vontade de abrir a cabeça dele, enfiar as coisas, né? Não funciona. É Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Deus espera de nós algumas coisas: oração, testemunho, falar, mas outras é com Ele. Então, eu queria dizer para você hoje, meu irmão, minha irmã, Deus ouve o seu choro, Deus abre os nossos olhos para as soluções, e Deus está conosco, Ele não nos abandona. Seja qual for o problema seu, seja qual for, no tempo de Deus, na hora certa, a solução virá. Não vai ser do nosso jeito, não vai ser da maneira como nós gostaríamos, mas será a melhor para as nossas vidas. Você crê nisso, meu irmão? Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu quero orar pela sua vida, pela vida da sua família. Deus bendito, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é Deus maravilhoso, é Deus misericordioso, é Deus que ouve a nossa angústia, é Deus que vê os nossos problemas, é Deus que age, traz a solução e está conosco. Muito obrigado a Deus, porque as tantas histórias registradas na Tua palavra nos revelam, nos mostram essa realidade. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos na nossa falta de fé. Nós precisamos do Senhor, para que nós possamos caminhar, andar, viver, com essa certeza, com essa convicção, de que o Senhor de fato reina acima de todas as coisas. Deus, dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Mais uma vez, Deus, nós intercedemos pelos nossos jovens e adolescentes, que participarão do retiro de carnaval, Deus. Mais uma vez, cuida de tudo isso, ó Pai, para que o melhor seja e aconteça na vida deles. Guarda esta Tua igreja, ó Pai. Nós oramos por Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador.